A Camila Diesel está chegando com um caso daqueles que a gente não acredita que possam acontecer, né, Camila? Bom dia. Exatamente, muito bom dia. Um homem de 25 anos foi preso em Porto Alegre usando não uma, mas 2 tornozeleiras eletrônicas. A detenção foi realizada pela Polícia Civil durante uma operação contra um esquema de roubo de celulares na zona sul da capital. De acordo com a polícia, o homem tem um vasto histórico criminal com antecedentes por roubo e assassinato. O caso chamou a atenção pela situação inusitada, em que ele era monitorado por 2 programas distintos. Em nota, a SUSEP explicou que uma tornozeleira era usada no monitoramento de agressores de violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha, e a outra vinculada ao sistema de execução penal. Segundo as investigações, ele foi preso porque atuava numa quadrilha que agia principalmente no bairro Restinga. O grupo comprava celulares em lojas da capital e pedia para pagar apenas no momento da entrega, por meio de uma maquininha de cartão. Quando o motoboy chegava ao local combinado, era rendido por um dos criminosos armados. Essa foi a segunda fase da operação, que em setembro já havia apreendido outras 5 pessoas. O prejuízo estimado às lojas de Porto Alegre é de pelo menos R$100 mil. Então, essa operação prendendo esse homem de 25 anos, preso utilizando 2 tornozeleiras eletrônicas. Com vocês. O Camila, só uma dúvida. Ele foi preso usando 2 tornozeleiras. Foi preso por quê? Ele foi preso por essa segunda operação, essa operação que está sendo que foi realizada no bairro Restinga, por integrar essa quadrilha que fazia roubo de celulares, que realizava esses roubos de celulares junto a estabelecimentos. Bom, pode colocar 30 tornozeleiras aí que ele vai continuar roubando, né? Já estava envolvido em caso de Maria da Penha, voltou a delinquir e agora a polícia chega a uma situação dessa que vira notícia pela forma inusitada, né? Para quem está acompanhando pelo rádio, você imagina um sujeito, bandido, com 2 tornozeleiras, uma em cada, né? Eu falei 30 tornozeleiras, mas não tem 30 tornozelos, né, Thaís? Ia ter que colocar uma em cima da outra ali na perna, né? Pulseira, né, Cláudio? Pode mudar de nome aí para poder colocar nas outras partes do corpo. Mas o que mostra esse caso é o seguinte, tem gente que não adianta você colocar tornozeleira eletrônica, né? Foi preso, tem que ficar na cadeia, tem que responder preso, porque é a única saída que tem para proteger a sociedade. Embora alguns juízes não entendam dessa forma e a legislação brasileira abra caminho para esse tipo de soltura ainda de bandido perigoso como esse aí, Cláudio. Pois é, esse aí ao menos estava de 2 tornozeleiras eletrônicas, né? Mas a maioria nem isso, né? Simplesmente são soltos, são presos em flagrante, muitas vezes em flagrante, em crimes violentos, e acabam soltos em audiências de custódia, né? Essa coisa demoníaca aí que foi implantada no Brasil e que garante que os bandidos nem sequer esquentem lugar na prisão, quando mesmo detidos em flagrante, né? Aqui em Brasília, essa semana, aconteceu um desses crimes que revoltam as pessoas e deixam as pessoas indignadas e fazem com que as pessoas cobrem das autoridades a retomada da discussão e aprovação de projeto que acabe com essa coisa da maioridade penal, né? Já tem cada vez um número maior de pessoas que nem fala mais em redução, quer acabar com essa história de maioridade penal, porque afinal de contas autoriza menores de idade a cometer crimes, com a garantia de que não serão punidos. Aqui em Brasília, 2 ou 3 adolescentes estavam na quadra onde moram, no prédio ali embaixo, etc., entre um prédio e outro. E então eles foram assaltados por um grupo de 6, 7 outros adolescentes para roubar celular. Um desses garotos que teve o celular roubado não se conformou com aquilo e correu atrás dos bandidos. Os bandidos assaltaram, pegaram o celular e saíram correndo. Ele então decidiu correr atrás. O resultado dessa história muito triste é que ele foi brutalmente assassinado pela gangue que roubou o seu celular. E grande parte deles, se não todos, eram bandidos de menor idade.
a gente tem que falar menores em conflito com a lei, essa denominação cínica que arrumaram na legislação brasileira. Mas são bandidos, são criminosos, né? E do jeito que eles são tratados, com absoluta garantia de impunidade, eles, na maioridade, eles seguem na atividade criminosa. Esse bandido aí com 2 tornozeleiras, com certeza tem um histórico que começa lá atrás, quando ele era ainda menor de idade. Só que a lei limpa a ficha dele quando ele chega aos 18 anos. Você não tem como saber o passado dele, porque tudo foi apagado, né? E a sociedade segue absolutamente à mercê da impunidade dos criminosos aqui no Brasil, a idade que eles tenham, né? Qualquer idade, sejam aqueles menores ou maiores, a regra da impunidade é que continua em vigor com força no nosso país, infelizmente.